em Nossa Senhora o primeiro sacrário vivente, né? Saber reconhecer os sacrários viventes de Deus e reconhecer Jesus na Eucaristia. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Vamos pedir a intercessão de São José para que nos faça verdadeiros adoradores de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Repito essa oração do Ave José, uma oração formulada por São Luís Maria Grignon de Montfort, mas também depois reformulada por Jesus em uma aparição no Amazonas, uma aparição reconhecida pelo Monsenhor Carilo Gritti, ali da prelazia de Itacoatiara, onde aconteceram algumas aparições de Nossa Senhora. Repitam depois do Padre. Ave José, filho de Davi, homem justo e virginal, a sabedoria está convosco. Bendito sois vós entre todos os homens, e bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa fiel esposa. São José, digno Pai, protetor de Jesus Cristo e da Santa Igreja, rogai por nós, pecadores, e obtende-nos de Deus a divina sabedoria, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, rogai por nós. Sentados. Então o padre estava falando da Beata Alexandrina Costa. O arcebispo também veio falar também de uma brasileira que já faleceu, de Minas Gerais, né, Excelência? Se chama Lola, que ela viveu também até o fim da vida dela só da Eucaristia também. Não comia e não bebia, né? Então, para vocês verem que essas manifestações de Deus na história da humanidade, mas um modo especial nestes últimos tempos, é muito forte. Porque Jesus quer o triunfo da Eucaristia no mundo. O triunfo da Eucaristia no mundo, onde Ele seja adorado, glorificado e louvado em todos os sacrários, em todas as igrejas do mundo inteiro. Então, eis que esta presença de Jesus na Eucaristia, que nós, neste encontro, queremos ainda mergulhar por meio do Espírito Santo nos mistérios da Eucaristia. E o padre estava iniciando a falar de um dos primeiros milagres que ocorreram na história da Igreja, para a história da humanidade, que é o milagre eucarístico de Lanciano, onde aconteceram dois. Um entre o ano 730 e 750, e o outro em 1273. Então esses dois milagres ocorreram ali, na terra de
Lanciano, na Itália. E este milagre, como eu disse para vocês, este milagre ocorre por meio de um monge sacerdote da ordem dos basilianos, de rito grego, mas católico, que emigraram ali na Itália, naquela região, modo especial, porque tinha uma grande perseguição contra a igreja no Oriente. Então, os monges basilianos se transferem para o Ocidente também. E ali em Lanciano, eles fundaram um mosteiro de San Legonziano e Domiciano. E ali este monge sacerdote, que muito tormentado no seu coração, sobre um grande mistério da Eucaristia. O principal, que é para nós, o mistério da transubstanciação. O que é essa palavra, que parece, entre aspas, né, um palavrão? A transubstanciação é a transformação daquele pão em carne, sangue, alma e divindade, e o vinho em sangue, alma e divindade de Jesus, e toda a presença de Jesus, tanto na espécie do vinho, tanto na espécie do pão. Tem essa transubstanciação, essa realidade divina que só Jesus, por um excesso de amor e de loucura pela humanidade, é isso que é a Eucaristia, um excesso do amor de Jesus, uma manifestação da sua loucura de amor por nós, para permanecer conosco e para nutrir nós dele até o fim dos tempos. E este monge, assim tormentado por essa realidade, celebrava as suas missas sempre em prantos, ia dormir com essa realidade. Um sacerdote, vocês podem imaginar, em crise, que não é a diferença de muitos dos tempos que nós vivemos. E este milagre chama a atenção também de todos os padres e todos aqueles que são consagrados no sacramento da ordem. Este grande mistério que nós somos instrumentos para que se realize na terra. Para que se realize na terra. Por isso, este monge, com todas essas dúvidas, ele rezava pedindo a Deus. E Deus, na sua infinita bondade, respondeu a estes apelos dele. Respondeu. E nesses apelos profundos dele, ele celebrando com os fiéis, nessa capela, né, de San Legonziano, e que hoje em cima dela vem construída a igreja de São Francisco de Assis. Ali rezando, celebrando a Santa Missa diante dos fiéis, o que acontece? Depois das palavras da consagração sobre o pão e sobre o vinho, diante dos olhos dele, a hóstia magna se torna carne e o vinho se tornou sangue. Se tornou sangue. Numa simplicidade, um mistério que ele celebrava todos os dias. O que fez Deus? Nós chamamos de milagre, não é verdade? Mas o padre diz que não é um milagre, é uma realidade. Simplesmente vem tirado o véu da aparência do pão e do vinho, das espécies, né? Os acidentes que a igreja chama na teologia, com o sabor do vinho, o sabor do pão, mas realmente
É carne, sangue, alma e divindade. Não tem diferença da Eucaristia que nós recebemos todos os dias na Santa Missa daquela Eucaristia ali, que está ali por 1.300 anos. 1.300 anos tem este milagre que está ali, né? 1.300 anos. E que a tradição da igreja foi confirmada por tantas pesquisas da igreja. Então este milagre ocorreu e ele chama todos os fiéis ali naquele momento, porque diante daquele altar, quando ele vê, ele chama os fiéis. E nesse escrito que tem ali, nesse documento de 1631, relata próprio os particulares deste prodígio. Os particulares, que ele era muito dedicado nas ciências humanas, nas ciências do mundo, mas este documento diz, ignorante nas ciências divinas, naquilo que um padre tem que não ser ignorante. Nós fiéis, podemos ser ignorantes em matemática, em biologia, né? Porque nós não temos o conhecimento de tudo aquilo que é. Mas das ciências divinas que nos dão a salvação, dessas realidades, nenhum de nós pode ser ignorante. Ignorante na palavra justa, né? Não ter o conhecimento. Nós temos que nos aprofundar, porque é desses conhecimentos que nós obtemos também a nossa salvação. E nos nutrimos também da vida eterna. Então, ele era ignorante nessas ciências de Deus, mas ele rezava. Dedicado também como monge, era uma contradição dessa realidade, né? Então, ele rezando, Deus também concede a ele esta graça de ser elevado a esse grande mistério que ele como monge, mas o modo especial como sacerdote, ele tem que se dedicar toda a vida dele. É um ensinamento, o milagre eucarístico de Lanciano, é uma escola de conversão também para todos os padres, de dedicação, de zelo, de amor para com a Eucaristia, para os bispos, mas também para os fiéis. Deste grande valor daquilo que nós temos na presença real da Eucaristia. E este documento também nos relata, no momento deste milagre, né, que ele entrou quase em êxtase, o seu rosto transfigurado, as lágrimas que desciam, lágrimas de felicidade, de arrependimento, mas também lágrimas de realização, que Deus vem tirar as dúvidas do seu povo e vem elevar as realidades do céu. Olha só, elevar as realidades do céu. E ele dizia assim: felizes vocês que participam deste sagrado mistério, a quem o Deus bendito, para confundir a minha incredulidade, quis revelar-se neste Santíssimo Sacramento e tornar-se visível aos meus e aos vossos olhos. Tornar-se visível aos meus e aos vossos olhos. Então, na Eucaristia, naquele pedaço de pão que se tornou carne, segundo as palavras do monge, ele se tornou visível aos seus olhos, foi tirado a dimensão do véu que tinha. E revela aquilo que é, aquilo e aquele que é realmente. E diante dos olhos dos fiéis, porque os fiéis vêm olhar ali o milagre, veem com os olhos
E a palavra de Deus diz que os olhos nossos têm que estar fixos em Jesus. Carta aos Hebreus. Autor e perfeccionador da nossa fé. Então, os olhares fixos que nós temos também durante a consagração da Eucaristia, no momento que o sacerdote está vivendo junto com os fiéis, o celebrante, os nossos olhos têm que estar fixos para contemplar este grande mistério e adorar o grande mistério de Deus que está diante dos nossos olhos. Venham, irmãos, ele dizia, e olhem o nosso Deus que se fez próximo de nós e diante de nós. Nosso Deus. E Ele, em reparação, esta é uma missa que não foi terminada até hoje. Por que não foi terminada? Segundo vocês, porque não foi consumada. As pessoas não comungaram. Ele tinha que ter comungado. Jesus queria que ele pegasse aquele pedaço de carne e aquele sangue e bebesse, para que ele sentisse também o sabor do céu. Olha como que Jesus provoca a gente, hein? Ele provoca. Ele provoca. Ele vem tirar as dúvidas. E se ele tivesse provado um pouquinho, ele não ia sentir gosto de sangue, ele ia sentir o sabor do céu. Se ele tivesse experimentado um pedacinho daquela carne, que é aquela realidade que eu e você comunga todo dia, gente. A carne imortal de Deus, feito carne. Então é uma missa que não se concluiu. Todas as pessoas que vão na igreja de São Francisco estão ali a contemplar, a adorar um mistério de Deus presente naquela carne, naquele sangue, 1300 anos. Os fiéis são elevados também ali à adoração, junto com o sacerdote do mistério, porque é carne e sangue ali, alma e divindade, e caem e se prostram em adoração. É um convite, por isso que Jesus, por este evento, quis ficar naquele ostensório, aquela carne e esse sangue, fragmentos de sangue que estão ali, para que o ser humano se desenvolvesse na igreja a adoração eucarística, que ainda não tinha, tanto que as sacristias, que nós chamamos hoje, era o lugar onde se conservavam as sagradas hóstias para os doentes e aqueles que não puderam participar na celebração da Eucaristia. Por isso se chama sacristia. Hoje não está ali, né? Então os paramentos só litúrgicos, mas as sacristias existiam para isso, para esta realidade, para conservar a Sagrada Eucaristia durante a semana para os fiéis, para os doentes, né? E vejam só, o grande dom de Deus. Eis que Jesus permanece ali para indicar para nós que nós estamos adorando a carne, o sangue, a alma e a divindade, a presença viva e real como Ele está no céu, como o Padre afirmou antes, e como agora na terra. Como agora na terra. A Santíssima Eucaristia se torna alimento para nos preparar para o céu, para nos divinizar, para fazer que todo o nosso ser participe da imortalidade. Quem come deste pão viverá? Viverá eternamente. No primeiro milagre de Lanciano é presente esta realidade. E o monge, depois ele se retira, não se sabe da história dele mais, ele se retira como um eremita, em reparação da sua incredulidade.
da sua incredulidade. Tem um particular que, segundo uma tradição, lanciano, vem de lança. Essa palavra lança, né? O que chama a vossa atenção? Quem com uma lança transpassou? Como se diz a tradição, o nome deste soldado? Sim, o nome do soldado? Longuinho, ou Longinho, né? São Longuinho, um centurião. Então, lanciano, aquele que transpassa, e se diz uma tradição que ele era dali. Já pensou? Dali. E esse monge vai ser um reparador, um padre reparador. Então nós temos que reparar, vocês também adoradores, reparar pelas incredulidades de consagrados do sacramento da ordem, que são atacados pela incredulidade. Quando um padre é atacado na sua fé, pode ver, tal um padre é fervoroso, assim são seus fiéis. Como o Monsenhor aqui. Fervoroso por Jesus e Eucaristia. Como o arcebispo. Fervoroso por... veja a diocese. E se implanta a adoração aqui. Obediente ao Santo Padre de instaurar na diocese um lugar de adoração perpétua. Isso é obediência a Pedro, a celebração da missa todos os dias aqui, dando direito aos fiéis. Os fiéis, direito canônico diz que os fiéis têm direitos e deveres. É um direito do fiel a comunhão todos os dias. Não é, excelência? É um direito. É um direito dos fiéis a confissão sempre, uma vez por mês, uma vez por semana, o caminho de perfeição. É um direito do fiel caminhar com perfeição. Nenhum ministro tem o direito de negar esse direito dos fiéis, porque a santidade e a perfeição também dependem da vida dos sacramentos. Da vida dos sacramentos. Então, negar a um fiel um sacramento é negar que ele cresça na santidade e se torne perfeito. É negar. Não pode. Os documentos da igreja, uma das últimas da congregação que foi falado pelo irmão ali, Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, a Instrução Redemptione Sacramentum, sobre alguns aspectos que se deve observar e evitar cerca da Santíssima Eucaristia, que existem tantos abusos sobre a Eucaristia, abusos terríveis. Por isso que se aumentou na igreja tantos sacrilégios e roubos de hóstias sacrílegas. Na Itália e na Europa, vocês precisam de ver quantos sacrilégios eucarísticos se acontecem. Sabe quanto que custa um satanista? Sabe quanto que ele paga nenhuma hóstia para fazer o sacrilégio, a missa negra? 400 euros. Vocês estão vendo como um satanista crê na presença real de Jesus muito mais do que muitos de nós. Ele acredita na presença real de Jesus. Satanás acredita, os demônios acreditam, os satanistas acreditam nela, tanto que vão participar de uma missa para roubá-la, a hóstia. Para roubar a hóstia e para ser oferecida ao diabo, para ultrajar Jesus no Santíssimo Sacramento. Quantas coisas horríveis. Ali missas negras são terríveis.
Não são feitos só macumbaria, ali vem feito missas negras. E são todos jovens. Quantas pessoas o padre impediu? Eu peguei pessoas que receberam a hóstia na boca, fizeram assim, enfiaram dentro do bolso. Hóstias que a pessoa foi e enfiou dentro da bolsa. Ultimamente, 5 meses já faz, em um santuário, eu dou a comunhão para as pessoas e acompanho com os olhos. É uma mulher, ela pegou a hóstia, ficou com ela na mão, e na hora eu corri atrás dela. Dá-me a hóstia. Ou você coloca na boca e mastiga ela, engole, ou você me dá ela. Ela ficou petrificada. Dá a hóstia. Aonde que você põe? Ela tira a hóstia, abre as mãos, a hóstia está na mão dela. Coloca na boca. Mastiga. Mostra para o padre agora. Depois cá. Mostra para mim. Aí ela já está. Vai para o teu banco. Roubando a hóstia. Claro, ali era um sacrilégio também. Para evitar o maior escândalo de tirar a hóstia dela. O senhor quer falar? Diga-se. Padre, logo que cheguei na igreja da ordem, recebi uma carta de um jovem dizendo que estava arrependido porque ele ganhava um grande dinheiro para levar todos os dias numa seita secreta de Curitiba uma hóstia consagrada. Ele vinha à igreja da ordem, comungava, guardava essa hóstia no bolso e à noite levava. A hóstia era colocada no centro de todos que vinham a essa seita e era então aniquilada através então dos pisos, dos sapatos de todos que ali estavam. E finalizava a carta, que ele não aguentava mais pelo peso de consciência e que ele me pedia que eu tomasse as devidas providências para a tranquilidade de sua consciência. Eu peguei a carta, levei à autoridade. Não sei qual foi o resultado, mas minha consciência ficou tranquila porque na carta eu acrescentei que eu ficava tranquilo porque eu entregava a máxima autoridade da igreja. Mas veja o que acontecia e quem sabe esteja acontecendo aqui, ainda continuando na igreja de Curitiba. Por quê? Várias vezes as pessoas encarregadas de abrir o cofre da igreja da ordem encontram lá hóstias misturadas com as moedas. E que nós fazemos como a moral manda, tiramos a hóstia e ela tem que ser dissolvida na água e depois colocamos um vaso de planta. Isso em Curitiba. Pego as hóstias, eu já avisei publicamente várias vezes isso. Pego as hóstias e logo depois da comunhão guardo no bolso para levar à noite. Por isso eu quis pedir licença, porque é bom advertir. Eu tenho a consciência tranquila, porque várias vezes falei publicamente também na rádio sobre isso. Achava que é o meu dever de consciência. Pois peguei a autoridade, é claro, máxima da igreja, para que ela tomasse as suas devidas providências. Hoje, vocês que muito daqui são ministros e ministras, eu vejo até um abuso na igreja. O sacrário nem sempre é fixo e já roubaram diversos aqui em Curitiba. Diversos. Segundo, deixam a chave no sacrário, a capela aberta. E terceiro, os ministros vão cada pouco mexer lá no sacrário. Ministro depois deixam o sacrário aberto e tudo. Eu acho que há muito abuso
hoje. Quando vou até em casas importantes, até às vezes em casas de mais importantes, quer dizer, de quem o sacrário solto, claro, pode levar embora, como levaram aqui. Segundo, a chave lá no sacrário, a chave tem que ser guardada secretamente. E terceiro, hoje todos os ministros vão lá, pegam hóstia, levam para baixo, levam para cima, quando antigamente nenhum leigo, nenhuma leiga podia pegar a hóstia. Eu não vou ser contra, porque agora a igreja autorizou, mas eu acho que é um abuso. Vão lá, mexem, quem sabe se todos os ministros são de confiança ou não? Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Por isso que neste documento, quando o arcebispo emérito fala, diz também para os ministros extraordinários, quando a Santa Eucaristia, o ministro pode dar a comunhão quando falta o padre e o diácono, ou quando são muitos os fiéis, que se torna quase impossível que o padre, mas a igreja diz que é o padre que tem que dar, é o diácono que tem que dar a comunhão, né? E depois o extraordinário, o padre não pode ir lá para o doente dar a comunhão, então aí vai o modo extraordinário o ministro. Hoje se tornou comum o extraordinário. Como o documento Redemption e Sacramento é muito claro a respeito da comunhão, de como que tem que se fazer a comunhão, né? E tem alguns lugares que tem também o abuso de comungar. Os fiéis mesmo se autocomungam, vão lá e colocam. O documento é claro, no número 104, nos mundos sempre de 4, diz: não seja permitido que o comungante molhe por si mesmo a hóstia no cálice, nem que receba na mão a hóstia molhada. Não pode, diz o documento. Nenhum padre, nenhum bispo tem o poder de dar uma disciplina diferente daquela que veio da congregação, da disciplina dos sacramentos. Não tem o poder. No número 94 diz: não é permitido aos fiéis pegarem por si mesmo e muito menos passar entre eles de mão em mão a sagrada hóstia ou cálice. Não pode, não é permitido aos fiéis, diz a igreja. Não é um erro da igreja. É um erro de quem governa a igreja ou a paróquia no lugar da Santa Mãe Igreja de Roma, que afida aos bispos, aos padres, de serem obedientes à igreja. Então, às vezes, eu sou muito contestado quando eu falo sobre isso, porque eu vou falando com os documentos da Santa Igreja. Quantos padres negam a comunhão às pessoas que estão de joelhos e querem receber na boca a Eucaristia? No número 91 do documento diz: na distribuição da Santa Comunhão, recorde de que os ministros sagrados não podem negar os sacramentos àqueles que o pediram oportunamente, que estiverem devidamente dispostos e que pelo direito não forem proibidos de recebê-los. Portanto, todo católico batizado que não esteja impedido pelo direito deve ser admitido à Sagrada Comunhão. Assim sendo, não é lícito negar a Santa Comunhão a um fiel pela simples razão, por exemplo, de que ele queira receber a Eucaristia de joelhos ou de pé. Um padre não pode negar, e naquele momento ele não tem o poder de pegar aquele fiel e humilhá-lo diante, como eu já vi, infelizmente. Levante, senão eu não dou a comunhão para você. Não tem poder, está no número. E no número 90,
sobre a distribuição da Santa Comunhão, que a Igreja Católica Apostólica Romana ensina, diz assim: convém que os fiéis comunguem, de joelhos ou em pé, de acordo com o que foi estabelecido pela Conferência dos Bispos e confirmado pela Santa Sé, pela Sé Apostólica. Quando, porém, comungam em pé, recomenda-se que antes de receber o sacramento, faça-se a devida reverência a ser estabelecida pelas próprias normas. Comungar em pé e comungar nas mãos é uma exceção que se tornou regra na Igreja pelas conferências episcopais que interpretaram errado os documentos da Igreja, fazendo que é antigo, é errado, não se faz mais comungar de joelhos. E é o primeiro modo que a Mãe Igreja no documento diz: convém que os fiéis comunguem de joelhos. É o primeiro modo que a Igreja diz aos fiéis neste documento da disciplina dos sacramentos, gente. Nossos corações querem, porque nós estamos diante do Senhor. Sim. Não é a Igreja, são alguns ministros da Igreja. Não diga a Igreja, porque a Igreja diz aqui. Eu estou diante de um arcebispo emérito, ele pode me corrigir, mas a Igreja está aqui, nos seus documentos, né? E os fiéis, os bispos no Brasil, certamente fizeram um documento que pode comungar nas mãos, mas nenhum documento, creio, né, Excelência, proíbe que os fiéis comunguem de joelhos. Não pode, nenhuma conferência episcopal pode proibir os fiéis de comungarem de joelhos ou de pé diretamente na boca. Não pode obrigar um fiel a receber a comunhão diretamente na mão. É um direito do fiel escolher de joelhos, em pé ou na mão. É um direito. Tem os documentos da Igreja que é direito do fiel escolher, né? Do momento que no passado era obrigatório em pé, de joelhos, e na boca a comunhão. Depois em pé, na boca. E depois, um dos últimos possibilidades que a Igreja de Roma deu às conferências episcopais, que os fiéis fossem preparados para receber a comunhão na mão. E que às vezes as pessoas vão pegar a comunhão, parece que está pegando borboleta. Entendeu? Pegando borboleta. Aí o padre fala sobre isso para falar do milagre eucarístico. Eu acho que nós estamos vivendo uma hora da providência. Está havendo um costume triste. Nos casamentos realizados dentro da Santa Missa, o noivo dá a comunhão para a esposa. E chega a vez, então, a esposa dá comunhão para o noivo. É proibido pela Santa Igreja. Eu não sei, comento sempre com Dom Pedro, salvo com todo respeito, está faltando muita formação em nosso seminário. Havia aqui em Curitiba um movimento familiar, e todo nesta missa, na hora do ofertório, a mulher ficava com uma hóstia na mão até a hora da comunhão. Me convidaram para rezar uma missa, eu disse: me traga o script. Estava tudo errado. E eu, daquela missa, não deixei nada. Fui falar com o pároco. E o pároco disse: eu nem sabia, porque era um padre diferente que celebrava a missa. E este padre diferente morreu um pouco depois, e lá fizeram uma homenagem a ele. Tem uma fotografia aí, porque este sim. Aqui em Curitiba há um frade
que faz tudo. Não sei se ele conserva as palavras da consagração, não sei. E a maior parte dos padres não sabem isto e nem os professores de liturgia me ensinam isto. Abusos e mais abusos destas coisas aqui que acontecem. E um padre, que eu sei bem quem ele é, estava fazendo um curso na França, e lá na igreja onde ele estava, diz que na hora da comunhão, os ministros levam os cálices, existem altares laterais, cálice, lá, cada um vai lá e comunga. Cada um vai lá e comunga. E esta questão da hóstia, que pode dar consuma duas espécies, foi dito que o celebrante, então intinja a hóstia e dê na boca. Aqui em Curitiba também este abuso. Há padres que intingem, depois dão a hóstia na mão do fiel. Falei com um padre, ele falou não, porque agora dá na boca, a gente fica com esta saliva, porque tem a peste suína, a peste não sei de que. Infelizmente há muito abuso. E quem vai fazer certo? Eu cuido do movimento de irmãos e na hora da minha missa eu disse, de hoje em diante aqui na minha missa será assim e também acabe com este abuso da paz, que é uma vergonha hoje o que acontece no abraço da paz. Todo mundo lá, paz, lá. E o padre também, no abraço da paz, não pode sair do altar. Cumprimente lá e cumprimente, dois do lado e na frente ou atrás, e não aquele show que fazem. Então, é um incentivo a todos, e o padre conclui essa parte, de pegar os documentos da igreja e quando às vezes tem esses abusos, de ajudar o padre, que às vezes o padre não conhece o documento, né? E ajudar o padre a conhecer e viver em comunhão com a igreja. Aí que eu digo para vocês, o porquê Jesus faz que aos olhos de todos se vejam os milagres. Para fazer também que o mundo se converta, os cientistas, para que a ciência caia de joelhos diante deste grande mistério que tem na igreja. Em 1970, o arcebispo de Lanciano, Monsenhor Perantoni, e o provincial dos frades conventuais do Abruzzo, autorizados por Roma, pediram ao Dr. Eduardo Linoli, diretor do Hospital de Arezzo e professor de anatomia, de histologia, química e microscopia clínica na Itália, ali no Abruzzo, uma minuciosa análise científica das relíquias deste milagre de Lanciano de 12 séculos. Milagre de 1.300 anos. Ali a igreja não tem medo de colocar diante da ciência para se desvelar diante deles que eles estudem um fenômeno de 1.300 anos. Olha a abertura da igreja para que o mundo da ciência se converta por meio dos milagres que acontecem na igreja. Os milagres foram feitos para os pagãos. Por isso acontece milagre na igreja. Para que vejam e se convertam. E nesta realidade foram feitas essas análises, e no dia 4 de março de 1971, o professor apresentou um relatório detalhado de todos os estudos realizados por ele. Todos os estudos realizados por ele. Eis aqui essas conclusões. As conclusões. Primeira conclusão.
E isso nós estamos falando de um professor, de um doutor, diretor de um hospital, responsável de tantas realidades neste hospital. Ele diz: a carne milagrosa é verdadeiramente carne do tecido muscular fibroso do miocárdio. Aquele pedaço que já aqui nós vamos ver uma imagem. Se pode apagar já um pouco a luz, que o padre tem a relação aqui, mas acho que consigo ler, né? Já a hóstia, aquele magna que se tornou carne. Gira um pouquinho ali para ver. Não? Ali, né? A hóstia ali, vejam ali que está num ostensório. Esta hóstia, a carne é milagrosa, e esta carne é de tecido muscular fibroso do miocárdio, de um pedaço do coração. A carne, escrita ali, pertence a uma parte do miocárdio, mais precisamente ao ventrículo esquerdo. Podem ser bem identificados os vasos arteriais e venosos e um duplo e fino ramo do nervo vago. No momento do milagre, diz o cienciado, a carne estava viva, e depois seguiu a lei do rigor mortis. No momento do milagre, carne viva. Eis para que nós possamos ver a grande realidade: é carne. Vocês vejam que esta carne foi submetida ao tempo e à história de 1.300 anos, que ela não estava dentro de um ostensório antes. Antes tinha tipo de uma tábua, lá tem assim de madeira, aonde vocês veem assim que a carne está esticadinha e parece que tem pequenos buraquinhos em volta dela. Porque ela tinha sido pregada com preguinhos por parte dos monges para deixá-la aberta. Porque não tinha uma realidade assim para deixá-la aberta. Então, para vocês verem essas perfurações na carne ali, bem lateralmente, que parecem assim redondinhos, né? Não, são pequenos buraquinhos de prego, porque a história era assim, ela ficava ao tempo, submissa ao tempo, à umidade, aos micróbios, ao ar, a tudo, né? Então, 1.300 anos, esses estudos foram feitos, que é muito interessante que a carne permaneceu assim, intacta. A segunda realidade também, o sangue milagroso, é verdadeiro sangue, segundo as análises, demonstrado com certeza absoluta pela análise de cromatográfica. Esta análise que foi feita, vai ali para o cálice de cristal, né? É verdadeiro sangue humano. É carne humana, é sangue humano. Vejam lá, bem de pertinho para vocês verem. São 5 grumes, fragmentos de sangue coagulado ali dentro. 1.300 anos. Na realidade, gente, a primeira coisa que começa a apodrecer no corpo de uma pessoa é o sangue. Este sangue é ali para o mundo ver por 1.300 anos. No mundo da mumificação dos egípcios, uma das realidades que vem tirada do corpo da pessoa logo é o sangue, para que se conserve a carne da pessoa. E não foi encontrada nada desses elementos artificiais na carne e nem no sangue, na análise do sangue, né? Uma terceira realidade do estudo imunológico manifesta seguramente que a carne e o sangue são humanos, e a prova imunológica revela com segurança que ambos pertencem ao grupo sanguíneo AB. E este sangue AB pertencem às pessoas da Terra Santa, a maioria dessas pessoas. O mesmo grupo sanguíneo também que se encontra no Santo Sudário de Turim. O mesmo grupo sanguíneo.
esta identidade do grupo sanguíneo também indica ou que a carne e o sangue são da mesma pessoa, ou que pertencem a dois indivíduos do mesmo grupo sanguíneo, né? Até naquele momento que foram analisadas. Uma quarta realidade que a ciência caiu de joelhos diante deste sangue milagroso: as proteínas contidas no sangue, neste sangue humano, estão normalmente distribuídas numa porcentagem idênticas ao sangue fresco normal. Então, quando eles fizeram a análise de um sangue que é conservado por 1.300 anos, aquele sangue ali é como se tivesse na análise um sangue fresco. Gente, é um sangue de 1.300 anos. É considerado pelos cientistas no momento da análise como um sangue tirado de poucas horas de uma pessoa. Mas aquele sangue tem 1.300 anos. A ciência, diante do milagre eucarístico, estudando o milagre, uma realidade religiosa, e o padre, falando do milagre, chama a atenção de uma outra realidade que aconteceu em 1995, em Civitavecchia, perto de Roma. Uma estátua de Nossa Senhora, Rainha da Paz, vinda de Medjugorje, na região de Pantano, na igreja de Santo Agostinho, nesta região de Civitavecchia. Esta imagem chora lágrimas de sangue. E se pensa que esta é uma enganação, a igreja entrou, a igreja estudou. Monsenhor Grillo, que hoje é emérito daquela igreja, daquela diocese, e este sangue foi analisado. Mais 30 minutos, tá bom? Deixa eu só avisar as pessoas. A gente quer pedir desculpas, até porque é interessante o assunto. Nós vamos, que tal mais 30 minutos, né? Para o padre explicar um pouquinho melhor para nós. A gente sabe que tem gente que mora longe, tudo que precisa sair. Quem tiver que sair, pode ficar à vontade. Mas como o assunto é bastante interessante, mais 30 minutos aqui, depois nós teremos o terço e a bênção do Santíssimo e a missa na Igreja da Ordem. Daí quem quiser participar conosco, tá bom? E este sangue foi analisado, é AB também, e uma realidade particular, ali na Universidade de Roma da Sapiência, uma universidade pagã, e a Universidade Católica também estudaram o sangue. E uma particularidade neste sangue é que foi descoberto que este sangue não tem pai. A pessoa que tem aquele sangue que saiu é humano, mas não tem pai. Foi descoberto neste sangue que este sangue é masculino. Foi muito difícil de encontrar a identidade masculina e feminina deste sangue. Mas para a Igreja Católica é muito importante que quando neste sangue analisado ali, estão os documentos para todos verem, naquele sangue daquela análise, diz que aquele homem não tem pai. Podem ir na internet procurar. Foram contestados essa família hoje. Se vocês vão na internet procurar, eles foram processados tudo por engano, mas a igreja reconhece que aquele sangue é de um homem que não teve pai. E para a Igreja Católica, a virgindade perpétua de Maria, concebido por obra do Espírito Santo. É a ciência provando as realidades, confirmando as realidades de fé. Então, vejam bem, essa quarta realidade do sangue, normalmente é um sangue lá estudado o sangue do milagre de Lanciano, quando na análise é um sangue fresco. Então quer dizer, e ali tem até uma contradição com os freis que chamam de relíquia. Eu, pessoalmente, não chamo de relíquia. Porque se a ciência disse que aquele sangue, na análise, é um sangue como se fosse tirado fresco,
mesmo se mudou a matéria de líquida para sólida, não deixa de ser vivo aquele sangue, porque aquele sangue, a ciência diz que é um sangue como se fosse vivo, mesmo se ele está coagulado. Mesmo se ele está coagulado. E também na tradição da igreja, um bispo, nas primeiras realidades da igreja, este sangue também foi pesado com o tempo, né? E foi manifestado também na realidade desta hóstia, do sangue, nos grumes de sangue, realidades muito particulares. Na primeira pesquisa que foi feita em 1574, pelo arcebispo Dom Gaspar Rodrigues, que constatou que o peso total dos 5 coágulos de sangue era equivalente ao peso de cada um deles. Os 5 coágulos de sangue tinham o peso de 1 e 1 tinha o peso dos 5. Saía fora da física. Porém, com esta nova pesquisa que foi feita, não foi feita essa realidade, mas na primeira pesquisa realizada, foi realizada esse fenômeno, né, físico extraordinário. E hoje o peso dos pedaços dos grumes são de 16,505 gramas, né? E depois ali também tem, ali aquele peso está errado, não é o peso real, né? Foi pegado, às vezes a internet nem sempre coloca os pesos certos, né? Mas é de 16,505 e cada grume, o primeiro pesa 8 gramas, o segundo 2,45, o terceiro 2,85, o quarto 2,05 e o último 1,15. E depois se considera também algumas gramas de pó de sangue pulverizado, né, com os séculos ali dentro, né, do cálice que vem protegido ali. Então, para vocês verem esta realidade do sangue. Uma última realidade, uma quinta realidade: nenhuma sessão de histologia revelou traços de infiltração de sais ou de conservantes utilizados nas antigas civilizações. Então, não é um falso, é de descartar qualquer hipótese que alguém no passado quisesse realizar uma fraude neste sangue ou também nesta carne. Também, depois que este doutor, ele publicou esse relatório nos Quadernos Esclavo em Diagnóstica, em 1971, ficaram interessados nesta publicação o Conselho Superior da Organização Mundial da Saúde, organismo da ONU, ficaram interessados nas pesquisas deste médico, deste doutor, e eles também quiseram fazer essa pesquisa. Nas pesquisas deles, eles fizeram mais de 500 análises clínicas, e também eles constataram, depois desses 500 exames que foram feitos, que o professor Linoli, todos aqueles dados que ele tinha dado são corretos, e esses exames confirmaram que os fragmentos retirados em Lanciano não são semelhantes a tecidos mumificados. Não são. E esta comissão declarou que a carne é um tecido vivo. Mais do que eles declararam, a ONU, esta Organização Mundial da Saúde declarou que aqueles pedaços de carne é carne viva. Carne viva. E também o sangue tem as mesmas características da carne, recém-extraídos de um ser vivo.
que a carne e o sangue são como se tivessem sido extraídos de um ser vivo. Então a carne é considerada, nos estudos científicos, uma carne viva. Vocês estão vendo o que a ciência está declarando de um milagre da igreja? Está vendo? De 150 que a igreja tem reconhecido, gente. Como aquele do sangue das lágrimas da estátua que chorou lá, estudado cientificamente, provado cientificamente. É uma realidade extraordinária. Então, irmãos, para que cada um de nós possa ver que essas realidades vêm dar ao mundo, Deus sabia, na sua infinita grandeza, que o mundo chegaria a uma crise de fé por meio de muitos cienciados, de muitos cientistas. Mas quem pode com o poder de Deus? Ninguém. E é a ciência que diante desses milagres caem de joelhos. O outro milagre, 1273, ocorreu também aonde é o território da minha paróquia. Este milagre ocorreu não por um problema de fé, mas por um problema. Se acreditava tanto na hóstia que esta mulher, Ricciarella, e o marido dela, Giacomo Stasio, casados, eles tinham muitos problemas e conflitos familiares. Tem conflito familiar hoje por aí? Tem. E essa mulher, sabe aonde que ela foi resolver os conflitos familiares dela? E uma bruxa. Ela foi uma bruxa e uma feiticeira. A feiticeira falou para ela, tem muita gente que vai em feiticeira, bruxa, espiritismo por aí? Hoje, para resolver problema de casa, nós estamos falando de 1273. E ela foi nessa feiticeira. E ela indo nessa feiticeira, essa feiticeira falou assim, olha, você quer resolver o seu problema na tua casa com o teu marido? Ah, eu quero. Você vai na missa, rouba uma hóstia, pega esta hóstia, frita ela, até ela se tornar pó. Pega, coloca esse pó na comida do teu marido ou no beber dele, que seja o vinho, que seja a água, mas coloque e você vai ver que logo, logo você vai resolver os teus problemas com ele. Olha só, gente, tanto que os lancianeses são chamados fria Christi em dialeto, aqueles que fritaram Cristo. E esta mulher pega e faz o quê? Vai na igreja, porque ali são muitas igrejas perto, ela vai na igreja para comungar. Comunga, faz cair no seio dela a hóstia, leva para casa, numa telha, começa a fritar esta hóstia. E o que acontece? A hóstia não vira pó, vira carne. E começa a sangrar essa carne, começa a sangrar, e ela desesperada joga um pouco de cinza para parar o sangue. E aí que sangra mais ainda. Aí o que ela faz? Ela pega uma toalha para parar, né? Veja lá a toalha. Ela pega uma toalha e pega essa telha, né? Ao vivo assim lá no milagre, você vê, tem as manchas de sangue nela. E na toalha também, né? Ela pega essa toalha de quase 2 metros e envolve esta telha quente. E ela diz, porque está chegando o marido dela do trabalho com a mula dele. E ela vai para o estábulo, faz um buraco no meio das fezes dos animais e enterra lá. E joga tudo lá, joga palha em cima. O que acontece?
O marido dela volta para casa e daquele dia em diante começa a acontecer um fenômeno muito especial. Qual é? A mula do marido não quer entrar mais no estábulo. E ele tem que bater nessa mula para ela entrar. Até que ela entra. Mas acontece um fenômeno que o homem, o Giacomo, fica assim terrorizado. Que a mula se ajoelha e põe a cabeça no chão. Aonde, segundo a tradição, que depois o padre reestruturou a igrejinha, era depositado um milagre, mas era tampado ali pelas fezes, pela palha dos animais. Ela por 7 anos ficou com esse tormento. E o marido dela disse: você enfeitiçou até o estábulo que a minha mula não quer entrar mais dentro. E briga, não resolveu o problema. 7 anos amadurecendo isso. E ela decidiu ir na igreja aonde ela roubou a hóstia. Veja aqui como o padre, veja, Deus inspirou ele e escreveu uma cartinha para o padre, para o Monsenhor. E ela foi para o Frei, era uma igreja dos agostinianos. O prior se chamava Giacomo também. E ela vai se confessar. Quando ela foi se confessar, ela chorava e dizia só uma palavra: Padre, eu matei Deus. E o padre não entendia isso. Eu matei Deus. E ela soluçava e dizia: eu matei Deus, matei Deus, matei Deus. E ele acalmou ela: conta, como que você matou Deus? E ela contou toda a realidade. O padre, perplexo, acreditou, veste os paramentos, a sobrepeliz, a estola, vai em procissão no estábulo da mulher. Cavam juntos no estábulo. E ali o que eles encontram? Esta toalha, depois de 7 anos, e um estábulo aonde as fezes, a urina dos animais, um lugar que é muito úmido, não fizeram apodrecer a toalha. Abrem, atiram, desenrolam da toalha a telha e encontram o milagre, a carne como se tivesse frita naquela hora. E o sangue manchado na toalha. O padre pega esta telha, a toalha, leva para a paróquia. Em 1280, ele vem transferido para Ofida, uma região de Ascoli Piceno, uma região da Itália, perto da casa de Loreto, perto de Loreto. E ali ele leva com ele o milagre. E o milagre se encontra em Ofida até hoje. Quando chegaram lá, ele levando o milagre lá, o que acontece? Toda a cidade deseja fazer um reliquiário para colocar a carne e também a telha e a toalha. Eles vão para Venezia, porque Venezia era muito importante naquele período. E também tem um órafo, aqueles que faziam reliquiários, e eles pediram para fazer um reliquiário de prata. Assim fizeram o reliquiário de prata para colocar a hóstia frita com uma relíquia da Santa Cruz. Bem em cima, se você volte à cruz, ali em cima tem a relíquia da Santa Cruz e aqui dentro tem o milagre da hóstia frita, né? Quando este órafo pegou a âmbola que tinha o milagre dentro, ele na hora ficou com febre, ficou doente. O frei disse: você está em pecado mortal? Ele disse: sim, padre. A presença do milagre deu uma enfermidade nele. Isso é presente na Sagrada Escritura, 1 Coríntios, capítulo 11, vocês vão ler lá. E que São Paulo diz sobre as pessoas que recebem Jesus estão em pecado grave. O que faz a Eucaristia? No lugar de curar, a pessoa adoece. E diz assim São Paulo, capítulo 11,
versículo 28, que cada um se examine a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aquele que o come e o bebe, sem distinguir o corpo e o sangue do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. No versículo 30 tem a resposta, o porquê que aquele homem fica com febre e se adoece na hora que ele toca o corpo do Senhor em pecado. Esta é a razão, porque entre vós há muitos adoentados e fracos e muitos mortos. São Paulo diz que uma pessoa que está em pecado, come a carne e o sangue do Senhor em estado de condenação, esta pessoa se adoece, se enfraquece e pode até morrer. Esse foi o estado deste homem. Então ele se confessa. Na hora que ele se confessou, ele foi curado e colocou no reliquiário a hóstia. Ele preparou e foi levado para Elfida, e até hoje ali em Lanciano vem colocado, em Elfida, 3 de maio, o dia o reencontro da Santa Cruz por Santa Helena, que no passado a liturgia vinha festejado. E no ano 2003, eu fui pároco ali desta paróquia de Santo Agostinho, e esta igreja de Lanciano, a igreja de Santa Cruz, onde ocorreu, onde era o estábulo, que naqueles séculos tinha sido feita uma capela onde os fiéis iam, estava abandonada. Eu pedi para o arcebispo para restaurar essa igreja. Depois nós restauramos a igreja, foi dado para a Lanciano de novo, depois de 730 anos, os fragmentos retornaram para Lanciano, uns pedacinhos, um pedaço da toalha e um pedaço da telha, e hoje se conserva na capela, com o Monsenhor Caligdélio, o ex-arcebispo, que hoje é emérito, e ali tem a presença também do Brasil, porque o Brasil ajudou a trabalhar, a restaurar, por meio de um padre brasileiro, a capelinha do segundo milagre de Lanciano. E o padre conclui para vocês que o tempo é esse que é. Tinha muitas coisas lindas para dizer para vocês, mas é a igreja que chama os fiéis a proteger também o mistério da Eucaristia. Adorar, amar, para que o mundo seja transformado e transfigurado, seja transubstanciado por meio da Eucaristia. Nós vamos ter uma humanidade nova o dia que nós vermos pessoas em estados de graça vivendo a Eucaristia, recebendo ela e transformando todas as realidades aonde as pessoas forem. Eu desejo a todos vocês a paz dos 3 corações, para que neste lugar, por meio do Monsenhor, por meio do novo arcebispo, né, Moacir Witt, possa Curitiba ser este lugar, todos os fiéis virem de toda a Curitiba e de todas as regiões, neste lugar, amar, adorar, glorificar e reparar o coração eucarístico de Jesus e saírem daqui transformados para serem testemunhas do Senhor Jesus ressuscitado. Porque quando os discípulos encontraram Jesus ressuscitado, eles iam com alegria, anunciaram: nós vimos o Senhor. E todas as pessoas que vêm diante de Jesus sacramentado, vêm e fazem experiência do amor do ressuscitado. Aos Sagrados Corações Unidos de Jesus, Maria e José, honra e glória. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, muitas palmas para o Padre André. Pessoal,
Nós temos agora, o Santíssimo está exposto na Igreja da Ordem, nós vamos ter o terço, a bênção do Santíssimo e a Santa Missa. Padre André estará conosco, Padre André estará nessa Santa Missa. Então vocês estão convidados, muito obrigado por terem vindo aqui, né? O Monsenhor quer dar umas palavrinhas antes da gente dar os últimos comunicados. Confesso que não sei como agradecer essa tarde que nós tivemos. Foi um dos tempos mais abençoados na história do cenáculo. Foi realmente aquilo, Dom Pedro, que o senhor um dia estava preocupado e nos disse: Monsenhor, precisamos aproveitar melhor do salão. Eu acho que uma tarde como hoje aproveitamos muito bem, embora aproveitamos, mas não tanto como hoje, que foi uma tarde que nós não esperávamos das bênçãos e graças que Deus iria derramar através do cenáculo e através dos seus instrumentos. Deus lhe pague, Padre. Como é bom nós encontrarmos com Padre com letra maiúscula. Fez um bem imenso para nós. Tenho certeza, sacerdotes, leigos, tenho certeza também para o coração nosso grande pastor, que é o senhor arcebispo emérito. Deus lhe pague muito. Obrigado. Não esperávamos uma tarde tão abençoada que nós tivemos. Deus falou através do seu coração sacerdotal. Fazemos voto que o Senhor continue com esse espírito sacerdotal que nos fez tanto bem. Valeu a pena o seu sacrifício, valeu a pena realmente a distância que o Senhor veio de tão longe para ser instrumento de Deus. Continue assim. Isso nos faz muito bem. Hoje é um dia histórico para o cenáculo, tenho certeza. Todos esses fiéis que vieram aqui vão se tornar grandes apóstolos da Eucaristia. E o Senhor foi instrumento. O seu sacrifício valeu a pena. Nós estamos em cima da hora, mas bendito o tempo que nosso Senhor está lá exposto e que há esse atraso. Porque tudo está sendo revertido em bênçãos, graças e dons para ter uma nova vida no cenáculo. Nós todos iremos realmente corresponder com o seu esforço, com o seu sacrifício. Deus lhe pague muito, que a salva de palmas corresponda. Dom Pedro sobe aqui para abençoar o nosso povo, o nosso encontro, Dom Pedro. Então, enquanto Dom Pedro sobe aqui para fazer essa bênção para todos nós, então é o seguinte, algumas pessoas estão pedindo essa oração de São José que o senhor fez, Padre, estão pedindo, então o senhor poderia passar por e-mail e nós retransmitimos a todos aqui, né? Quem quiser adquirir esse livro, Os Milagres Eucarísticos, tem todos os milagres pelos temas, nós vamos expor durante todo o ano, mas nós temos esse livro aqui. Sobre o próximo encontro, o Alex recomenda que quem puder adquirir este livro, que o Padre André comentou bastante, nós faremos o nosso próximo encontro, o nosso estudo, nesse livreto aqui, que é a Instrução Redemptione Sacramento. O nosso próximo encontro, 22 de setembro, aqui das 14 às 17, como todo quarto sábado de cada mês, nós vamos fazer o estudo desse livro. O Alex vai ser o nosso coordenador. Nossos agradecimentos à Rádio Auxiliadora, à Web TV Auxiliadora, ao Gilson, por ter trazido o Padre André, ter sido esse elo de comunicação até nós. Nós agradecemos muito, muito obrigado, Gilson. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado a todos que estão ainda lá na Rádio Web, nos ouvindo. Aqueles que estão na Web TV nos assistindo, fora do Brasil, aqui dentro do Brasil.
Brasil, que até agora ficaram conosco. Muito obrigado, que Deus os abençoe, né? E a todos vocês que aqui estiveram, mais uma vez os convite, sejam apóstolos da Eucaristia. Venham no nosso próximo encontro mês que vem, dia 22 de setembro, tragam mais uma pessoa ou duas pessoas, tragam mais pessoas para serem abençoadas, né? Muito obrigado. O Monsenhor quer falar mais uma palavrinha e o Dom Pedro vai dar a bênção a todos nós, né? Valeu a pena de eu ter vindo aqui esta tarde, valeu a pena. Não poderia muito, porque tenho sempre coisa a fazer. Endosso todas as palavras do Monsenhor, não quero mais acrescentar nada, se não posso estragar as palavras do Monsenhor Luiz e também os ensinamentos do Padre André. Vamos ser mais eucarístico, mais. Aqui na Igreja da Ordem, nas suas paróquias, e eu também lá na minha casa, no seminário, que nós lá temos 1, 2, 3, 4, acho que 5 capelas lá, 5 capelas eucarísticas. Algumas, evidente, algumas delas nem são celebradas missas. Também não sei se os seminaristas que passam por aquelas 5 capelas, depois eles se tornam tão eucarísticos, porque a coisa mais triste, eu vivo dizendo nos meus programas, quem participa da missa quinta-feira já me ouviu, e agora estou falando sobre a Eucaristia, todos os dias na Rádio Evangelizar é preciso, e repito, padre é para rezar missa todo dia. Não entendo padre que não reze missa todo dia, está aumentando sempre mais este número, não sei porquê. Graças a Deus que eu me formei sabendo as verdades, que o padre é para rezar missa, que é para confessar, que é para batizar, que é para abençoar os noivos, que é para visitar os doentes e para também fazer as exéquias dos nossos mortos. Padre André, que Deus o ajude lá na sua paróquia, que também a Itália está em crise financeira e até na fé também. Sinto muito, eu que também tenho sangue italiano, embora seja brasileiro, o Monsenhor Luiz que tem sangue português, e você acha que tem um pouco de tudo que nós temos também. Vamos dar a bênção. Só o último avisinho. Antes de dar a bênção que o Monsenhor também dá, e o Padre André. É o seguinte, parece que todo mundo gostou da palestra hoje, né, do Padre André. Então, vai ter um CD que vai ser publicado e nós vamos colocar ele à disposição aqui na Igreja da Ordem dessa palestra. Então, talvez algum tempo aí, daqui um tempo a gente vai ter aí, mas convido mais uma vez para vocês, continuem vindo nos próximos encontros. O Gilson vai estar conosco na Rádio Auxiliadora. Esse material tudo vocês vão ter a disponibilidade. Nós vamos publicar um livro daquela primeira palestra nossa do mês passado e desse mês, e vai estar à disposição de todos vocês. E também esse CD e um DVD para os próximos dias, tá? Olá, Padre André. Um convite para... Quando vier outra vez. E vamos dar a bênção pela intercessão de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, de São José, de São Julião Pedro e Mar, os 2 sacerdotes também abençoem, por esta intercessão de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, São José e São Pedro, Julião e Mar, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Santíssimo está exposto na igreja. Nós vamos dar a bênção rápida e logo em seguida a Santa Missa.